É uma satisfação estar aqui no primeiro simpósio da comunicação generativa, né? Vocês imaginam, a comunicação generativa que nos últimos anos tem sido a minha missão, aquilo que eu venho fazendo, pelo menos nos últimos 4 anos. Fazendo, praticando. Treinando, errando, aprendendo, tentando de novo, aprendendo um pouco mais, perguntando, buscando ajuda, sendo atendido também e voltando a atender. Então, é algo que de fato mexe comigo, porque eu percebo o quanto que a comunicação generativa é capaz de promover mudanças rápidas, mudanças eficazes, mudanças evidentes, principalmente, né? Não aquelas mudanças onde a pessoa diz, acho que eu estou diferente. Não, a pessoa de fato tem algo em que ela consegue medir que mudou, né? E como é que eu posso dizer isso? A pessoa tem medo de entrar num avião e daqui a pouco ela faz uma viagem de avião. Então eu consigo de fato testar e evidenciar que a mudança aconteceu. E como é que eu cheguei aqui, né? Eu cheguei aqui na Escola Livre, especificamente na programação neurolinguística, como um coach que buscava ferramentas para os seus processos de coaching, né? Um coach que buscava mais ferramentas, aprender mais, para melhorar o meu processo de coaching, né? E na primeira vez que eu estive aqui, quando eu tive a oportunidade de ver o Marcos fazendo uma demonstração ao vivo aqui na frente, eu percebi, é diferente. O que estava acontecendo aqui era diferente de tudo aquilo que eu já havia visto. Já havia ouvido falar, já havia lido sobre, mas nunca havia visto com os meus próprios olhos uma mudança ocorrer na minha frente. Então, para mim, foi muito impactante. Eu cheguei aqui com uma dúvida. Talvez a PNL me ajude nos meus processos de coaching. E eu saí com uma certeza. Não tenho mais dúvida. É a PNL que vai me ajudar. E, de fato, ajudou, né? No mesmo ano em que eu fiz a formação Practitioner em PNL, eu dei sequência na formação, fiz o Master, fiz o Trainer e fiz a comunicação generativa. A comunicação generativa, ela me deu uma possibilidade de pegar tudo aquilo que nós vimos na programação neurolinguística e aplicar para os atendimentos individuais, que era aquilo que eu vinha buscando lá no início. Então, de fato, caiu como uma luva naquilo que eu buscava, naquilo que eu precisava. Mas mais do que isso, não só me atendeu às minhas expectativas, como também eu percebi que dava para fazer muito mais do que aquilo que eu vinha fazendo e que eu conhecia, né? Então eu vi que era possível fazer muito mais. Para quem estava ontem aqui, viu a aula do Marcos, a palestra do Marcos, viu que ele conectou como se houvesse uma linha do tempo, né? Passado, presente e futuro. E quando eu mexo lá no meu passado, eu começo a mudar o que eu experimento no presente e, portanto, a construir um novo futuro. Exatamente por isso. Os medos que nós temos, que nós aprendemos, são todos medos que nós aprendemos lá na nossa infância. Daqui a pouco eu chego mais nessa parte. Mas por que o medo, né? O que me trouxe aqui na comunicação generativa, no simpósio, a estar falando sobre medo? Primeiro, porque eu experimentava os meus medos. Eu experimentava medos na minha vida, medos, por exemplo, de estar aqui falando, né? E é muito curioso, porque algum tempo atrás, 1 hora antes de estar aqui na frente, eu ia estar nervoso, ia estar, tomando água, ia estar para lá e para cá, ia estar mil. E não, né? Hoje eu consigo estar bem tranquilo para estar aqui na frente. Claro que o coração bate, a respiração muda, natural, mas eu estou bem para falar aqui, isso não me atrapalha, né? Por mais que tenha, sim, bastante emoção. Olha só. Então eu tinha os meus medos, né? Por exemplo, estar aqui, por exemplo, fazer um atendimento com o cliente e não produzir resultado nesse atendimento. Então esses medos que eu experimentava, eu comecei a trabalhar aqui dentro das formações e eu comecei a perceber o quanto que esses medos me limitavam. Porque tinham coisas que eu queria fazer na minha vida que eu acabava não fazendo em função exatamente desses medos. E eu comecei a pensar, ainda são coisas que são importantes para mim, são coisas que eu quero fazer na minha vida. Mas o quanto será que o medo atrapalha outras pessoas a fazer coisas que, de fato, né, são coisas que podem mudar a vida delas? Eu dei o exemplo de medo de avião,
Porque fiz um atendimento certa vez com uma moça que casou, imagina, casou, realizou um sonho. E aí ela tinha um segundo sonho, né? Casou e agora é lua de mel. Vou viajar, vou conhecer um lugar diferente. Mas tenho medo de andar de avião. E aí, como é que faz? Vai passar a lua de mel por aqui na volta? Ou vai desistir do sonho de viajar, de conhecer lugares novos? Ela ia desistir. Quando ela fazia as viagens, ela me dizia, eu vou para Santa Catarina e, eu vou de ônibus, porque eu não vou pegar avião. Eu passo horas no ônibus para evitar pegar o avião. E aí eu fiquei pensando, poxa, essa moça, ela está a ponto de desistir do sonho dela, de um dos sonhos dela, em função de um medo. Que ela não tem consciência de onde veio, ela não tem consciência do porquê e talvez ela nem saiba que pode mudar isso. Então, eu comecei a me dar conta, de fato é possível as pessoas realizarem seus sonhos quando elas lidam com seus medos. Se vocês pensarem em qualquer sonho de vocês que vocês realizaram, que realmente foi importante para vocês, algum desses sonhos não teve medo? Quando a gente lida com os nossos medos, quando a gente encara os nossos medos, aí que a gente tem a recompensa de alcançar aquilo que a gente deseja, aquilo que é importante para nós. Porque se não é importante para mim, não vai me dar medo. Vocês concordam? Se não é importante para mim, ok, tá tudo bem. Então eu comecei a perceber o quanto era importante ajudar as pessoas a mudarem seus medos. Primeiro isso, e segundo, vi que era possível ajudar essas pessoas com esses medos. Como essa moça que pegou 6 voos, ela foi para Porto de Galinhas, pegou 6 voos ao longo da lua de mel dela, né? Então, realizou um sonho que ela tinha. Então, gente, aqui algumas fotos das formações que eu fiz aqui na escola. Essa foto é lá de 2015, vocês podem olhar ali, 9 anos da Escola Livre. E foi a minha primeira formação aqui na escola, o practitioner, né? Ali eu estava começando a despertar para essa coisa assim, já queria fazer atendimentos, mas ainda não sabia bem como é que era, né? Mas aí logo em seguida veio o Master, depois o Trainer, com meu amigo Thiago ali, né? Fizemos juntos. E então, assim, comecei a perceber o quanto dava para ajudar as pessoas com isso, certo? Só que chegou um determinado momento que veio a formação em comunicação generativa, o CoGen, onde lá no início a gente começa a fazer alguns atendimentos, relatórios para se certificar, e eu fui lá, me certifiquei rapidinho. 15 dias depois da formação estava certificado. E aí depois tem a outra etapa, né, que é o CoGen Master, que é um pouquinho não, bastante mais exigente, né, para buscar a certificação. Porque além de fazer os atendimentos, a gente escolhe um nicho para trabalhar. E aí eu confesso para vocês que eu fiquei quase um ano assim, qual é o nicho que eu vou escolher, antes mesmo de fazer a formação, porque eu já sabia como era, né? Que nicho que eu vou escolher, como é que eu faço? Marquei reuniões com o Marcos, conversei com o pessoal aqui da escola, e aí eu digo, tinha outras coisas na cabeça também, mas aí eu escolhi trabalhar com o medo. Por que eu escolhi trabalhar com o medo? Porque além de ser algo que nos limita, eu percebo o medo como algo universal. Todos nós sentimos, todos nós experimentamos, e na minha crença, toda e qualquer mudança que a gente vai fazer vai acabar no medo. Medo de fazer uma mudança, medo de fazer algo diferente, medo de magoar alguém quando eu mudo. Então eu comecei a me dar conta que, para não dizer todas as vezes, mas na maioria das vezes, a questão dos atendimentos caía no medo. Eu disse, então eu vou poder ajudar muita gente trabalhando com essas questões de medo. Então eu fui lá, busquei a certificação CoGen Master, foram 9 meses de projeto de pesquisa, mais de 30 atendimentos só para o medo, pesquisando, fazendo planilha, verificando o que existia de padrão entre os atendimentos que eu fazia, o que o medo tinha como padrão. Né? Não que a gente consiga colocar dentro de uma caixinha e dizer que é assim, mas a gente testando, a gente já começa a perceber coisas que começam a fazer sentido dentro da pesquisa. Né? Então é isso que eu vou apresentar para vocês hoje nessa apresentação. O que eu aprendi em relação a esses atendimentos para o medo. Né? Depois ainda teve essa etapa, né? Essa etapa eu gosto de trazer porque
foi uma etapa também especial, né? Nós, aqui na Escola Livre, fomos para Londres conhecer o Richard Bandler, fazer a formação, o practitioner, fomos fazer o practitioner com ele lá. E pela modelagem, né? Pela modelagem, por estar de frente com a pessoa que criou a programação neurolinguística, o gênio que está por trás de tudo isso, e ter a oportunidade de vê-lo em ação, vendo fazer o que ele fazia, e de fato foi impressionante. O cara é realmente um gênio. Mas então, como eu ia dizendo, os medos são universais. Todos nós experimentamos medos quando nós temos algo importante para mudar, algo importante que a gente quer fazer na nossa vida, algum sonho, né? E aí eu classifiquei, dentro dessa pesquisa, eu classifiquei os medos em 3 categorias. Então ele pode ser dividido no medo de animais, a pessoa tem medo de algum animal específico e não quer de forma alguma entrar em contato com isso. Eu tive um atendimento muito legal, uma moça que tinha medo de aranha. Ela queria visitar a mãe dela no sítio. Será que no sítio tem aranha? E aí, o que eu faço? Desisto de visitar a mãe? Nunca mais vejo a mãe? Como é que eu faço? Começa a se tornar relevante. Porque ninguém quer, vamos combinar, ninguém quer ser amigo das aranhas. Ah, eu quero resolver o meu medo de aranha porque eu quero brincar com elas. Não, né? O que a gente quer é ser livre, o que a gente quer é fazer as coisas com liberdade. Então essa moça se sentia presa. Ela não podia visitar a mãe dela porque poderia ter aranha. Nem tem aranha, poderia ter aranha lá no sítio. E ela desiste de visitar a mãe. Então, de fato, medo de animais é algo que pode nos atrapalhar bastante. Medo de objetos. Por exemplo, agulhas. Objetos que podem nos trazer alguma ameaça ou não. Às vezes a pessoa tem medos de coisas mais... que não é como uma agulha que vai me picar, vai de fato entrar no meu corpo, mas de objetos mais simples, né? Tem pessoas que têm medo, por exemplo, de estar de frente para a câmera. E aí como é que faz? Então, esse tipo de medo também nos atrapalha. E tem também o medo de situações. Situações como falar em público, situações como andar no elevador, situações como fazer um esporte, como passear, se divertir, sair na rua. Então, existem pela minha pesquisa, esses 3 categorias de medo, certo? E o que é o medo, né? O medo, ele não passa de um aprendizado que eu tenho ao longo da minha vida. Eu gosto de perguntar o seguinte, vocês veem o medo mais como um inimigo ou como um aliado? O que vocês acham? Os dois, né? Porque ao mesmo tempo que... Um aliado, vamos dizer, por quê? Porque ele tem uma função, garantir a nossa sobrevivência. Acima de tudo, o medo está lá para garantir a nossa sobrevivência. Então, se eu tenho uma parte minha que busca o tempo todo garantir a minha sobrevivência, não posso chamar de inimigo. É um aliado que eu tenho. Ele quer o meu bem. Ele quer que eu sobreviva, acima de tudo. Só que muitas vezes eu acredito que determinadas situações podem ameaçar a minha sobrevivência, mesmo que não possam. E por que eu acredito isso? Porque esse medo ele é um aprendizado. Ele é um aprendizado que eu tenho ao longo da minha vida, que eu aprendi um dia, lá na minha infância, e esse aprendizado faz com que eu me proteja. Simplesmente isso. Só que esse aprendizado que eu tive lá na infância, ele é um aprendizado de uma criança. A criança aprendeu que andar de elevador é perigoso. Hoje eu sou um adulto. Só que eu ainda experimento o medo que aquela criança sentiu quando tinha 5, 6, 7 anos. Porque esse aprendizado lá do passado ainda está rodando aqui. Eu ainda não construí um novo aprendizado para substituir por este. Substituir, que eu digo, é criar novas escolhas. Não que um vai ficar no lugar do outro. Mas sim eu vou gerar novas escolhas e eu vou poder escolher. Então é isso. Esse aprendizado que está no passado,
ele precisa ser atualizado. Eu preciso, se eu sou hoje um adulto e eu tenho sonhos de adulto, eu preciso ter recursos, estados emocionais e aprendizados de um adulto para lidar com essa situação, diferente dessa criança. Só que essa criança está aqui dizendo, cara, não vai, é perigoso, tu vai te dar mal. E aí como é que eu faço com esse conflito? A criança e o adulto ao mesmo tempo ali. Eu comecei a me dar conta disso nessa pesquisa que eu fiz, né? Para vocês terem uma ideia, absolutamente todos os atendimentos que eu fiz, invariavelmente, quando a gente busca a causa onde a pessoa aprendeu a experimentar o medo pela primeira vez, invariavelmente voltaram à infância, do 0 aos 12 anos. Então, num universo aí de 30 atendimentos, todos eles voltaram aí para a infância, no momento onde eles aprenderam esses medos, né? Então, essa foi uma das coisas que eu percebi nesse projeto. O medo tem uma estrutura. A gente aprende na programação neurolinguística que toda experiência que nós temos possui uma estrutura. E quando eu digo uma estrutura, eu estou falando de uma parte visual, algo que nós vemos, uma parte auditiva, algo que nós ouvimos, e uma parte sinestésica, algo que nós sentimos. E eu comecei a perceber que nas experiências de medo existia uma certa, não vou dizer um padrão, mas existia algo em comum, uma similaridade entre essas experiências de medo. Por exemplo, a parte visual, normalmente ela era uma imagem de futuro, algo que eu acredito que vai acontecer no meu futuro, mas como é que eu acredito que vai acontecer? Eu não consigo prever o futuro. Eu acredito que vai acontecer no futuro, baseado no que aconteceu no meu passado. E se lá no meu passado eu entrei no elevador e senti medo, as próximas vezes que eu entrar no elevador, também vou sentir medo. Eu começo a generalizar para a minha vida, para o meu futuro, algo que já aconteceu. E digo que vai acontecer de novo, invariavelmente. Ou a outra experiência visual que as pessoas de medo traziam era uma imagem escura, como se fosse uma tela preta. Imaginem vocês, eu faço um convite para vocês, vamos entrar naquela porta. Só que é o seguinte, gente, tudo escuro lá dentro, eu não sei o que tem lá dentro, e você vai entrar sozinho. Dá medo, né? Entrar num lugar sozinho, que você não sabe o que tem, e está escuro, você não vai enxergar nada. Então, quando nós criamos uma experiência onde tem tela preta, tela escura, eu começo a me sentir perdido, sem saber o que tem lá dentro. E é natural que isso me gere medo. A parte auditiva do medo, normalmente é o que a gente chama de diálogo interno. O que, quando eu digo para mim mesmo, não vai dar certo, tu vai te dar mal, cara, não é para ti, tu não é bom o suficiente, cara, eles vão rir de ti, tu vai errar. Eu começo a dizer essas coisas para mim mesmo, e isso começa a influenciar também no meu estado emocional, certo? E a parte sinestésica, experiência sinestésica. Sensações, que normalmente são sensações de aperto no peito, as mãos suando, a garganta fechando, nó na garganta, às vezes as pernas tremendo, os ombros pesados. Imaginem a experiência. Você imaginar que algo ruim que aconteceu com você vai acontecer de novo, você dizendo que não vai dar certo, que você não é bom, e ainda sentindo essas sensações. O teu peito apertando, nó na garganta, as mãos suando. Pronto. Isso é o que normalmente as pessoas dão o nome de medo, esse tipo de experiência, certo? Então a gente começa a estruturar como que esse medo se constrói na nossa mente, né? O mais legal disso tudo se eu consigo estruturar o medo, será que eu consigo estruturar outras coisas? Será que eu consigo estruturar confiança, coragem, força, coisas que me ajudem? Da mesma forma, eu preciso construir uma imagem, um som e uma sensação que sejam diferentes desses. Sempre com relação às experiências do passado. É como se existissem partes nossas que se sentem até mesmo culpadas de nós não atingirmos os sonhos que nós
temos ao longo da nossa vida. E se eu não atingir até aqui, quem sou eu para atingir no futuro? Quem sou eu para fazer isso a partir de agora? Então eu começo também a ter essa experiência de olhar para trás e ver o que a gente deixou passar em função dos nossos medos. Porque o medo, ele não é... Claro que pode ser, né? O medo pode ser algo que eu faça, né? Fugir, surtar, correr. Mas na maioria das vezes o medo é algo que eu não faço. O medo, ele me paralisa, ele me impede de agir. E quando ele me paralisa, eu fico sem escolhas. Ou eu fico parado, congelado, ou eu vou embora. Os animais lutam, né? Nós também, às vezes. Essa pergunta eu me fazia durante o projeto. Será que é possível nós zerarmos o nosso medo? O que eu quero dizer com zerar o medo, né? Eu sempre perguntava assim, tá bom, o teu medo de 0 a 10 é quanto? Porque era uma pesquisa, então eu queria saber, né? Você classifica o medo nível 9. Tá bom. Fazia o atendimento e eu perguntava, como é que está o medo agora? Ah, agora está nível 2. Agora está nível 1. E eu me perguntava, será que é possível zerar? Será que nós podemos zerar o nosso medo? O que eu concluí, de acordo com a pesquisa, foi o seguinte. O medo, ele tem a intenção de nos proteger, acima de tudo. Então é uma parte que nunca vai descansar. Ela vai sempre buscar a nossa proteção. A menos que a nossa proteção não seja mais importante para nós, né? Aí a gente não está mais aqui. É necessário criar uma experiência mais forte do que o medo. Se eu for pensar, por exemplo, numa pessoa que faz esportes radicais, pula de paraquedas, por exemplo. Imagina você... Alguém já pulou de paraquedas aqui? Imagina você... Eu também não. Mas imagina você pular da altura que é e ter uma partezinha tua dizendo, é perigoso. Cuidado, cara, tu pode morrer. Cuidado, sobrevivência, sobrevivência, sobrevivência. Imagina como é isso. Como lidar com essa parte? Então eu preciso criar uma experiência muito mais forte do que o medo. Não vou zerar o medo está lá ainda. Porque eu ainda estou correndo riscos lá. Agora, o que as pessoas que pulam de paraquedas dizem é que elas experimentam uma sensação de liberdade tão forte que o medo fica pequenininho naquele momento. E elas conseguem dar o salto, pular, se arriscar, fazer coisas diferentes e experimentar essas sensações de liberdade, sensações de prazer, né? Então eu preciso, de fato, construir uma experiência muito mais forte do que o medo. Nem sempre será possível zerar o medo. Afinal, pode ser interessante e benéfico sentir medo. Imagina como seria a vida de vocês se vocês não sentissem medo. Essa parte é muito legal. Porque eu me perguntava assim, como é que a gente faz para lidar com o medo então? Se eu vou mudar o que eu experimento na situação, o que eu vou experimentar no lugar do medo? E aí a minha lógica diz o seguinte, se a pessoa experimenta medo, ela quer sentir coragem? A coragem vai ajudar ela a lidar com o medo. Isso é o que eu acreditava. E eu começava a perguntar para as pessoas, como é que tu quer ficar? Como é que tu quer ficar? Como é que tu quer ficar? E foi muito curioso, porque a maioria das pessoas não me disse que queria experimentar coragem. A maioria das pessoas me disse que queria experimentar liberdade. Liberdade. Para eu lidar com os meus medos, eu preciso me sentir livre. É como se o medo fosse uma prisão que me prende, me paralisa e me impede de fazer o que eu quero fazer. Eu me sinto preso em função desse medo. E quando eu aprendo a mudar esse medo, as pessoas experimentam a liberdade de fazerem as suas próprias escolhas. Fazerem o que elas desejam fazer em suas vidas. Então, para mim é isso. Para mim é você experimentar liberdade, fazer as suas escolhas. O medo você vai experimentar na sua vida. Não tem como não sentir medo. Quando estivermos vivos, vamos sim sentir muito medo.
mas que seja aquele medo que nos protege, que seja aquele medo que nos ajuda a lidar com os nossos desafios, e não aquele medo que nos prende, aquele medo que nos limita, aquele medo que nos impede de realizar os nossos sonhos. Essa é uma questão também. Muitas vezes, a mudança pode fazer com que outras pessoas percam. Se eu deixar de sentir medo de andar de avião, talvez eu viaje para vários lugares. Talvez a minha família sinta a minha falta quando eu estiver viajando pelo mundo. E aí, como é que faz? Será que se eu mudar o meu medo, alguém vai perder? Foi surpreendente perceber isso também. Que na maioria dos atendimentos que eu fazia, na maioria não, 40%, aparecia essa questão que a gente chama de ecologia. Se eu mudar o meu medo, alguém, sim, pode perder com isso. Alguém pode sair prejudicado, ou no mínimo eu acredito que alguém pode perder. Nem sempre isso é um fato. Às vezes eu acredito. Daqui a pouco a minha família diz, cara, que bom que tu está viajando pelo mundo, vai! Mas eu acredito que não, eu acredito que eles vão perder. Então, a primeira coisa é desafiar essa crença, né? Como é que a pessoa sabe que outros irão perder, né? E se ela sabe que os outros irão perder, de fato, como é que ela quer lidar com isso? Como o fato da pessoa perder com essa mudança pode te fazer desistir do teu sonho? Para algumas pessoas, sim. Algumas pessoas desistem em função de saber que podem magoar ou prejudicar outras pessoas. Isso também muitas vezes pode ser uma prisão. Essa crença impede as pessoas de mudar, porque elas não sabem lidar com os prejuízos do outro. E aí, como é que eu faço? Então, percebe, tem várias características que são curiosas, né, nessas situações de medo. A estrutura dela, a questão de outras pessoas perderem com isso, a questão de eu me sentir preso, paralisado e querer mudar isso para me sentir livre, a questão de eu desistir dos meus sonhos em função desse medo. Olha só essa foto. Essa pessoa é a Andréia. Eu atendi ela essa semana, na verdade. Ela me deu esse presente. Eu acordei ontem com essa foto no meu WhatsApp. Eu atendi ela por uma questão de medo de galinhas. Tá? E aí a gente pensa, poxa, né, galinhas, o que galinha vai fazer de mal para a pessoa, né? Eu vou contar uma história para vocês. Essa moça, ela tinha 5 anos de idade. Aos 5 anos de idade, a avó dela decapitou uma galinha. E a galinha saiu correndo, sem cabeça, jorrando sangue. Imagina a cena. Pois é. Para vocês que são adultos, a cena já é estranha, né? Imaginem para uma criança de 5 anos. O que a criança de 5 anos cria na mente dela quando vê uma galinha correr sem cabeça jorrando sangue? Imagina. Isso atrapalhava ela não só quando ela queria ir no sítio da família visitar. Porque essa foto ela tirou lá no sítio da família, né? Foi agora no final de semana de Páscoa. Mas ela, não só ali que ela tinha problemas com a galinha, ela me relatou também que daqui a pouco eu vou comprar um frango e, cara, começo a olhar a cabeça da galinha e é ruim. Me dá uma sensação ruim olhar para a cabeça da galinha, mesmo congelada. Então imagina a prisão em que ela se encontrava. Isso atrapalhava ela para se alimentar e atrapalhava ela para visitar os parentes. Então ela me mandou essa foto, adorei essa foto. Uma selfie, né? Ficou muito legal. e dá para perceber, né? Ela de fato tá feliz. Vou mostrar para vocês outros resultados, então, de clientes que eu atendi em função de medo, tá? Essa é a Michele. Ela tinha medo de elevador. Né? E olha que interessante. Ela tinha medo de elevador e por muitos anos não quis mexer nesse medo. Ela
construía estratégias para driblar o medo. Então, ela simplesmente não subia de elevador, pegava a escada. Ok, tudo bem. Sobrevivia, chegava onde tinha que chegar, tudo certo. Até o dia em que ela se mudou. E aí se mudou para o quarto andar. E ela começou a dizer assim, cara, tá complicado subir no quarto andar todos os dias. Começo a perder a minha liberdade. E aí foi muito bacana fazer esse atendimento com ela também, onde ela não só me mandou essa foto dentro do elevador, né? Não tem prova maior do que essa. A pessoa não entrava no elevador e tira uma foto dentro do elevador. Mas não foi só isso, ela também me mandou um vídeo. E eu quero mostrar para vocês esse vídeo. Meu nome é Michele Santana, ó, saí do elevador agora, tá? Eu sou coach e sou colega do Marcelo Costa. E eu tô gravando esse vídeo hoje porque eu já passei por uma situação muito complicada quanto coach, quanto pessoa, né? Eu fui descobrir há pouco tempo, há cerca de uns 2 anos atrás, eu descobri que eu tinha medo de andar de elevador. E foi logo que eu mudei aqui para Capão da Canoa. Então foi muito difícil para mim, porque eu fui morar num prédio, moro no quarto andar. Hoje eu trabalho num escritório que também fica no quarto andar. Enfim, a gente hoje em dia precisa, né? Eu vou entrar na sala que eu vou falando com vocês. A gente enfrenta isso todo dia. A gente precisa entrar em locais onde tem elevador. E pra mim foi uma dificuldade, estava sendo uma dificuldade muito grande. E o Marcelo, através de uma das técnicas dele, numa sessão por Skype, conseguiu me ajudar. E graças a Deus eu consegui superar esse medo. Então, assim, eu tava brincando no elevador ali, tentando fazer o vídeo de uma forma engraçada, mas também o feito é melhor que o perfeito, né? Eu sei que o Marcelo também me pediu já faz algum tempo esse vídeo, eu fiquei de gravar e enviar, mas o mais importante que eu quero dizer pra vocês é que realmente eu tava com muito medo. Bom, eu subi o elevador tremendo. Jamais eu iria conseguir ficar dentro do elevador subindo. Eu fiquei assim, ó, pelo menos uns 5 minutos ali subindo, descendo o elevador, brincando no elevador. Cheguei até... Tá, agora eu fiquei trancada. Tá, tranquilo, o que eu vou fazer se eu fiquei trancada? Eu vou respirar, né? Mas o mais importante é que eu tô aqui contando pra vocês, sim, eu tinha medo. Eu estava com medo de andar de elevador e através da técnica do Marcelo, do trabalho do Marcelo, ele me ajudou e foi fantástico. Tá aí a prova, né? Fui até o 12º andar, brinquei, aí peguei carona com o pessoal que tava ali, pena que não deu pra filmar tudo, mas eu tô aqui pra dizer que realmente funciona, certo? Marcelo, muito obrigada, tu é um grande profissional, além de ser um colega de profissão, uma pessoa que eu admiro pra caramba. Parabéns pelo trabalho que tu tá realizando, continua impactando vidas e transformando pessoas e construindo o teu legado, certo? Um grande abraço. Então imagina, né, a sensação de liberdade que ela experimenta, e no caso ela brincou, ela subiu no elevador, ficou andando para cima e para baixo, conseguiu se divertir lá dentro, conseguiu se divertir estando dentro de um elevador e sendo ela mesma, livre para fazer o que ela quer fazer. Trabalhar, quarto andar, estar em casa, chegar em casa, também quarto andar. Então ela ganhou esse conforto aí na vida dela, né? E eu quero mostrar para vocês mais um vídeo para a gente encerrar, que é de um outro atendimento que eu fiz e é um projeto que eu estou fazendo também muito legal. Eu fiz o primeiro projeto da comunicação generativa bem amplo, né? Medos. E agora eu estou fazendo um trabalho bem mais específico, que é pessoas que têm medo de dirigir, tá? Então as pessoas são pessoas que estão em processo de habilitação e tem dificuldade ali na hora da prova, ou pessoas que já são habilitadas, mas não pegam o carro. Ou seja, se elas são habilitadas, elas sabem dirigir.
Não é questão de treinar, não é questão de saber. Mas tem algo que impede elas. Algo emocional que está impedindo elas de pegar o carro e sair dirigindo. Então, vou mostrar para vocês o vídeo da Isabel. A Isabel, depois de 8 anos habilitada, não pegava o carro. E ela vai falar um pouquinho, então, sobre a experiência dela. Bom, meu nome é Isabel, né? E eu tirei a habilitação em 2009 e desde lá eu nunca pegava o carro para dirigir, porque eu tinha medo. E depois que eu fiz esse procedimento, eu assim me sinto, tenho liberdade, né, para pegar o carro, sair. A partir do dia que eu fiz esse procedimento, eu não senti medo nenhum. Peguei o carro e saio, né? E para mim isso aí foi ótimo, está sendo ótimo, porque eu não tenho medo mais de dirigir. Que legal, que legal. E hoje tem coisas que você faz que antes não fazia? Eu faço tudo, né? Que eu precisava sair, né? Passear, visitar os amigos, ir ao supermercado, essas coisas assim, né? Que antes nada eu fazia. E agora é incrível, assim, porque a partir do momento que eu fiz esse procedimento, eu já saí daqui, assim, com aquela sensação que eu ia pegar o carro e que eu ia sair. E que não sei por que assim, que eu não era para ter medo, né? Mesmo antes de sair daqui e pegar o carro, você já experimentava algo que dizia que você seria capaz de fazer isso. Pois é, isso aí. Que bacana, que bacana. Isabel, te agradeço pelo depoimento que você está dando, tá? Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que foi uma experiência aí de liberdade para você. Muito obrigado. Isso porque é eu que te agradeço, né? Porque eu consegui me libertar, né, desse medo. Eu até tinha feito consultas com psicóloga, né? E não adiantou. Depois que eu vim aqui e fiz contigo, daí tá tudo ótimo. Tudo que bacana, que bacana. Muito obrigado mesmo, Isabel. Valeu. Eu que agradeço. A pessoa consegue estar livre, viver a sua vida. Depois ela me mandou um WhatsApp dizendo, fui até Santa Catarina, ninguém me segura mais. Eu disse, vai com calma. Vai com calma. Mas é bom que ela se sentiu confiante, livre e está seguindo a vida dela. E de vez em quando eu falo com ela, ela diz que está muito bem e está seguindo aí, dirigindo para todos os lados. Certo, gente? Então, para a gente encerrar, deixa essa frase aí para vocês. Não deixe os seus medos te privarem da vida incrível que você merece ter. Nunca abra mão daquilo que é importante para você por causa do medo. Porque o medo você consegue mudar. E as experiências que você deixou passar, essas não mudam mais. Valeu, gente!